Bom dia, está no ar o Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia a você que nos assiste aqui através da tela da Band. Hoje nós teremos aqui duas entrevistas. Vamos conversar com o advogado especialista em direito eleitoral, Eric Pereira, e com a vereadora reeleita aqui da cidade do Natal, Divaneide Basílio, ela que foi a segunda mais votada. E como eu falei, já estamos aqui na bancada com o advogado Eric Pereira. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, doutor Eric. Satisfação imensa estar com vocês, é um prazer enorme. Eric, a primeira pergunta é, como é que vai ser tratada a questão dos laranjas nessa eleição? Vão ser tratados com muito rigor. A moralidade e a legitimidade de um pleito eleitoral não pode ser maculado mediante candidaturas laranjas. Então, normalidade num pleito, legitimidade num pleito e lisura são três valores de que, a partir do momento em que nós tivemos essa revolução, digamos, na legislação eleitoral, com as modificações que nós tivemos, respeitando as cotas, a importância dessa proporcionalidade de cotas, a importância dos direitos de minorias, nós não podemos fraudar nem burlar a legislação com candidaturas laranjas a pretexto de preencher percentuais obrigatórios pela legislação eleitoral. Doutor Eric, o senhor fala nas cotas, a gente viu no Rio Grande do Norte, no Brasil, algumas candidatas mulheres zerando a eleição. Isso automaticamente a caracteriza como uma candidatura laranja? Isso é um grande indício de que é uma candidatura laranja, é um indício muito forte você zerar, digamos assim, uma votação. Nem você foi votar em você. Isso é algo paradoxal, isso é algo muito estranho. Mas isso precisa de um processo de investigação. Não é de imediato que nós podemos fazer afirmações, porque é tão grande, tão grave esse acontecimento e tão grande as consequências, que aquela pessoa que faz num pleito, oferece o registro, é deferido o seu registro e ela tem 0 voto, aí você indaga, ela fez campanha? Ela participou de movimentações políticas? Ela fez mobilizações para angariar voto? Quem foram as pessoas que ela visitou pedindo voto? Onde ela pediu voto? Se isso não existiu, diante de um mínimo persecução investigatória, você vai ter o quê? Uma candidatura laranja, e não tenha dúvida que a consequência de uma candidatura laranja é a queda integral na verticalidade da votação daqueles que estão participando daquele partido. Todos os candidatos? Todos os candidatos, não é o laranja, não. Para que você possa ter eficácia na decisão judicial, todos os precedentes, a partir do primeiro, que foi o do Piauí, o TSE derruba todos os candidatos que estão participando daquela nominata que tem um candidato laranja ou vários candidatos laranjas. E aí mudaria a contagem também do número de votos para o cálculo do quociente eleitoral? Sim, imediatamente, ele é automático, porque esse é um cálculo que não pertence à movimentação humana. Isso é um cálculo que pertence à movimentação matemática, da inteligência artificial do próprio Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça Eleitoral, com esse metadados que eles utilizam, faz com que você calcule. E esse cálculo, ele é de imediato no instante em que vem uma decisão judicial, aí é mecânico, a decisão judicial, e de forma mecânica ele faz o recálculo. E aí você tira e faz as novas rodadas, vai para aquelas sobras, tudo isso faz com que você modifique, digamos assim, as bancadas que estão postas. Ou seja, a candidatura laranja pode mudar todo um cenário eleitoral de uma composição, por exemplo, da Câmara Municipal de Natal. Já mudou, inclusive, no Piauí, né? O grande precedente já mudou, e tem vários outros casos, só que foi de forma muito tímida. Agora, com esse campo empírico, digamos assim, de uma eleição municipal, que é a grande base epistemológica que nós temos para avaliar, vocês vão ver que se houver discussões nesse sentido no Rio Grande do Norte ou em qualquer outro estado da federação, que já está havendo, né? Então você vai ter de imediato a eficácia da justiça eleitoral para buscar o quê? Moralidade. O que a justiça eleitoral precisa dar é moralidade. E mais o que? Legitimidade. Como? Afastando esses que tentaram fraudar as cotas que foram impostas pelo Parlamento brasileiro. Doutor Eric, a gente viu na campanha muitos candidatos, de uma hora para outra, estavam num determinado partido, e aí desiste da candidatura, inclusive quando, no caso, fazia parte do terço da minoria, né? E no caso do Brasil, praticamente, acho que em todo o Brasil, as mulheres foram minoria em relação à candidatura, então elas que faziam parte do terço, quando elas caíam, quando desistia, automaticamente tirava, às vezes, 2 candidatos masculinos, né? 2 homens.
E o que aconteceu? A gente viu na campanha muitos candidatos desistindo sem motivo nenhum, de uma hora para outra. Olha, eu resolvi desistir porque uma alegação qualquer de doença, mas no dia seguinte estava apoiando um candidato da outra coligação, do concorrente. Isso é motivo também de investigação? Não, a opção política de cada um, a opção ideológica de cada um e esses acontecimentos demonstram a fragilidade, né, do partidarismo no Brasil. Você tem uma multiplicidade de partidos, você não tem uma pluralidade de partidos. O Brasil é um país de 44 partidos políticos, quer dizer, é múltiplo, é de todo tipo, de toda qualidade e os nomes mais estranhos. Pluralidade nós só vamos ter a partir da próxima eleição, que vai ter a cláusula de barreira, onde você vai depurar essa qualidade partidária. E esses acontecimentos, muitas vezes, eles chamam até de apoio chapa branca. Eles nem desistem da candidatura e saem apoiando pessoas que não estão dentro do arco da aliança, da coligação, que deveria ter o apoio daquele candidato. Nunca houve sanção para esses apoios brancos. O fato de você renunciar é um ato pessoal, unipessoal, um ato volitivo do qual você tem absolutamente controle de desistir, de ficar, de permanecer. As consequências estarão na prestação de contas, no uso do dinheiro público, porque o fundo eleitoral hoje não é mais um fundo privado, ele é um fundo que é público, que sai do nosso imposto de renda. Foram 2 bilhões que foram investidos numa campanha, então você não pode estar brincando de participar de pleito eleitoral ou negociando para estar se enriquecendo ilicitamente com as eleições, que é algo muito sério nesse contexto ideológico, nesse contexto filosófico, mesmo social, do significado político de que sejam eleições. Doutor Érico, mais uma vez um candidato com uma expressiva votação aqui em Natal, não entra na Câmara Municipal de Natal por não ter atingido o quociente eleitoral. Isso aconteceu há 4 anos atrás com a Amanda Gugel, foi a segunda mais votada, com mais de 8 mil votos, e não entrou. E esse ano com o Léo Souza, do Cidadania, que também não entrou, justamente porque o seu partido não teve não atingiu o número do quociente eleitoral. Com isso, em um certo momento, o TRE o colocou como suplente, depois já o tirou dessa suplência. Por que isso? Porque o que existe é o seguinte, nós estamos vivendo um momento em que as coligações partidárias, elas terminaram, elas acabaram, não existe mais na eleição proporcional. Por que isso? Para evitar a crise da representatividade. O Brasil vivia uma crise de representatividade. Você votava em Tiririca, que tem um pensamento ideológico, artístico, e elegia Protógenes, do PCdoB, com outro pensamento ideológico. Essa crise de identidade, ela se perpetuou por um longo tempo no Brasil. E aí veio o fim das coligações proporcionais. Mas o problema persistiu, porque você tem pessoas que, pelo voto direto, têm muito mais voto do que outros que estão em outro partido, infinitamente menos representativo. E isso acontece por quê? Porque é um coeficiente que você tem que discutir antes de você escolher sua filiação partidária, antes de você formar a nominata daquele seu partido, há todo um cálculo feito para saber qual é a vantagem de, por exemplo, você estar no partido que Léo optou. É um erro, e é um erro que você não consegue corrigir, porque no instante em que você obedece os prazos de filiação, os prazos de domicílio e propõe seu nome por aquele partido, e esse partido não alcançou o coeficiente, você não tem mais como remediar. Infelizmente, você tem que esperar a próxima eleição e não errar na escolha partidária ou na escolha da nominata do seu partido. Doutor Érico, o nosso Tribunal Eleitoral está dando a lista de suplentes com todos aqueles que o seu partido conseguiu atingir o quociente eleitoral. Mas grande parte não conseguiu sequer atingir 10% da quantidade de votos do quociente eleitoral. Esses candidatos são realmente considerados suplentes? E constam, só complementando, na lista do TRE, todos como suplentes, mesmo com o número abaixo desses 10%. Quando não tem os 10%, você não pode considerar como suplente. Isso aí o sistema com certeza vai corrigir. Porque a lei fala, você tem que ter no mínimo 10% para poder participar do que eles chamam de rodada. Né? Quando tem as sobras, começa a ser feita uma rodada para cada partido, de uma vez, até chegar nele de volta. Então você tem hoje, pela legislação, que não tinha antigamente, você tem que ter, digamos assim, essa cláusula de barreira branca, porque uma cláusula de barreira
implícita, né? Na verdade, você tem que ter 10% do coeficiente eleitoral. Quem não alcançou está fora de qualquer possibilidade de assumir o cargo de vereador, seja na condição de suplente, como o sistema está dizendo, ou seja em qualquer outra condição. Ele não teve um requisito objetivo, porque quando você discute a suplência e a possibilidade, a expectativa de direito de poder assumir um mandato eletivo, você tem requisitos objetivos. Não é interpretação jurídica, não é interpretação de hermenêutica constitucional. É objetivo. Você tem que ter 10% daquele número, daquele coeficiente, para que você possa participar da expectativa de assumir como vereador, caso haja uma declaração de vacância. Então vamos aqui para um exemplo prático. O Avante, que é o partido do vereador Ranieri Barbosa, elegeu o vereador Ranieri Barbosa, mas não teve nenhum suplente que tenha atingido os 10% dessa cláusula de barreira branca. Caso, por exemplo, o vereador Ranieri Barbosa resolvesse ser candidato a deputado estadual e fosse eleito daqui a 2 anos, a vaga estaria aberta. Entraria, no caso, o primeiro suplente de qualquer, que tivesse a maior sobra de qualquer outro partido. No caso aí, Luiz Almir, eu acho que é o primeiro suplente com a maior sobra. É pela rodada. No instante em que você tem, chegou a vez do Avante, por algum motivo, o Ranieri, o vereador, ou qualquer outro, venha ser secretário municipal, venha ser deputado daqui a 2 anos, e aí você não passa automaticamente para o suplente do partido, porque ele tem que ter tido 10%. Se não teve nenhum outro candidato com 10%, vai para o consequente, vai para o seguinte. Qual é o próximo? O próximo será o do PSDB? Então, quem é o mais votado após aqueles que estão... Obedeceu? Obedeceu. Entra. Não, não é o PSDB, é o DEM. E aí essa rodada ela é feita no instante em que você chega nas sobras desse partido. Mas no caso da pergunta objetiva para lhe responder, se você tem um candidato e 10 outros, e só um teve o coeficiente, e nenhum dos outros 9 alcançou 10%, não terá outro candidato desse partido para assumir, porque é critério objetivo. Doutor Eric, para encerrar, a gente está aqui no imbróglio agora com a Assembleia Legislativa. O deputado Sandro Pimentel perdeu o mandato e deverá assumir o suplente Robério Paulino, que foi eleito vereador em Natal. Então, ele pode optar por ir ou não. Ele não indo, existe pessoas que acham que quem assume é o segundo suplente do PSOL, outros já dizem que a vaga é do ex-deputado Jacó Giacomo. Como é que é feita essa conta? É porque o que existiu foi uma decisão recente do Tribunal Superior Eleitoral, onde ele tirou do partido, né, e passou para essa ideia da coligação. E isso aí gerou toda uma instabilidade, porque isso foi agora, no final do ano passado, que aconteceu. Em primeiro lugar, eu acho que essa é uma discussão que ainda vai render um pouco, não vai ter essa vaga de imediato. Apesar do TSE ter dado o acordo, a decisão já foi proferida, mas ainda cabe embargo e ainda cabe um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Mesmo que não tenha plausibilidade, mas o recurso cabe e é um direito de Sandro Pimentel recorrer. Então, o segundo ponto é, em acontecendo a efetividade e o cumprimento imediato dessa decisão e a Assembleia sendo comunicada, porque tem que comunicar, e ela abre um procedimento interno, não é de imediato que perde, ela abre um procedimento, porque está no regimento, está na Constituição Estadual, e aí, após isso, se não houver no acórdão, como ainda não há no acórdão, irá imediatamente de Sandro para Robério, porque o que está decidido nesse acórdão, que eu não sou advogado nesse processo, mas por curiosidade, eu olhei, eu estudei, vai direto para Robério, porque até hoje não há uma determinação, nenhuma integração desse julgado que vá para uma outra coligação. E caso Robério não queira assumir, seria o primeiro suplente depois Seria Robério. o consequente E posterior. nesse caso não teria cláusula de barreira. Era o que barreira, eu ia dizer, exatamente, Roberto. Nesse caso não tem a cláusula de barreira, porque a cláusula só está valendo para essa legislatura para frente. Doutor, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, esclarecendo a gente muitas dúvidas que também são do telespectador. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo, né, por um tema tão importante. Nós estamos vendo hoje esses acontecimentos que vai ter a grande discussão, serão esses temas, sobretudo as candidaturas laranja. Foi um prazer enorme, sempre à disposição de vocês. A gente vai agora para um breve intervalo e daqui a pouco a gente conversa com a vereadora reeleita em Natal pelo Partido dos Trabalhadores, Divaneide, que vai estar aqui com a gente em breve.
De volta com o nosso Band Entrevista e como anunciamos, já estamos aqui na bancada com Divaneide Basílio, vereadora reeleita aqui da cidade de Natal. Seja bem-vinda aqui ao Band Entrevista, bom dia. Bom dia, gratidão, muito bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho desse momento aqui que a gente está vivendo. Divaneide, na eleição passada você ficou na porta de entrada, ficou na primeira suplência, muito perto, 200 votos de diferença e acabou entrando no lugar da deputada eleita e com isso, o deputado federal, e aí você assumiu o mandato e este ano você, além de ter sido a mais votada do PT, é a segunda com maior votação entre todos os candidatos. Como é essa situação, como é comemorar isto nesse momento? É a celebração de uma história muito longa, que não começou hoje, né? Inclusive, em 2016, a gente bateu na porta, em 2004, a gente também estava na disputa, e a gente estava na disputa justamente porque vinha de origem comunitária, coletiva, de vários grupos, e a gente vai vendo como é cada degrau, né? Como é que a gente vai ampliando, e a luta pela resistência, ela é uma coisa permanente. O passo ao legislativo, ela é apenas consequência desse acúmulo. E aí, quando a gente vê que fazer o nosso trabalho e ter a oportunidade de apresentar aquilo que a gente já fazia na comunidade, na Câmara, em forma de lei, e devolver isso para as comunidades, dar esse resultado, a gente entende que o caminho a ser seguido é esse, de escuta qualificada, de devolver de forma permanente, de estar muito atenta àquilo que a gente se propõe a fazer. E eu acredito que ecoou. Muita gente acha que as pessoas não acompanham, e eu fiquei muito feliz de saber que as pessoas não só acompanham, como sugerem, e quando elas se sentem partes, elas vêm junto, né? Vereadora Divaneide, dentre os reeleitos, né, dos que têm mandato, a senhora foi a mais votada. Uma mulher negra, de comunidade, da periferia, que é o trabalho que a senhora faz. Tudo isso dá um sentido diferente a essa vitória? Com certeza, dá um sentido de esse lugar também é nosso, de termos esse lugar, de dizer para a população que nos acompanha, para as pessoas que estão junto conosco lutando, vale a pena a luta, vale a pena cada reunião que a gente faz para pensar juntos, para agir juntos. Então, tem esse sabor sim, porque não era assim antes. Porque a história não nos colocou nesses lugares de forma tão rápida. A gente está falando aqui de trajetória ou de caminhos, e nem de forma, não é algo dado, é algo conquistado, né? Não vai acontecer, mas pode acontecer e pode ser naturalizado sim. Hoje não é algo natural, é uma construção cultural, mas a gente pode tornar isso algo comum, ser comum às pessoas das comunidades, as mulheres negras, as mulheres feministas, ocuparem esses espaços, né? Eu acho que isso levanta e esperança ainda mais a nossa luta, nos dá força e fôlego. Divaneide, você acredita que é uma exceção dentro da casa ou a casa começou a se diversificar a partir de agora? Eu fiquei muito pensativa quando eu entendi que eu era a única mulher negra na Câmara. Porque se é exceção, é muito ruim. Eu sou a exceção na Câmara, mas na sociedade eu não sou. São milhares de mulheres iguais a mim, nós somos muitas, então eu não posso ficar confortável de me sentir uma exceção ali. É abrir caminhos para que justamente a gente não seja exceção nesse tipo de espaço. E quando a gente começa a pensar leis que oportunizam isso, por exemplo, hoje eu protocolei uma lei que é da fixação de cartazes em lugares públicos contra a discriminação, falando de que crime de racismo, injúria, discriminação racial são punidos em forma de lei. Hoje é 19, né, nós estamos na Semana da Consciência Negra, e o que é que isso traz para nós? Traz a certeza de que um mandato está à disposição de enfrentar o racismo, de ser antirracista. E isso
toca na sociedade como um todo e faz com que as exceções possam virar regras, né? Que as pessoas não sejam maltratadas em nenhum lugar, que elas se sintam à vontade para ocupar outros lugares, para que uma mulher negra puxe outra, para que outras queiram vir para a Câmara e a gente vire muitas. O parlamento ainda é um lugar muito machista, né? Ainda é muito direcionado para os homens. A senhora está há 2 anos e pouca coisa na Câmara Municipal, mas a senhora sente isso ou não? A senhora acha que seus pares não têm muito essa diferença? Eu sinto isso. Eu sinto que a gente tem feito um trabalho muito forte. Nós, da Frente Parlamentar das Mulheres, por exemplo, temos trabalhado juntas. Importante dizer aqui que a convivência entre nós mulheres tem nos ajudado, inclusive uma acolhendo a outra, trazendo pautas comuns, cada uma ao seu estilo, mas é importante a gente registrar que a gente tem atuado juntas. E naqueles momentos em que eu já fui gritada na Câmara, eu já fui tratada mal, já fui pedido para silenciar, não fale agora, daqui a pouco, calma, você está nervosa, o outro me grita, mas eu que estou nervosa. E você começa a ver que, opa, eu vou me posicionar assim, né? Eu já fui silenciada há muito e eu vou me posicionar assim. E hoje, quando eu entrei na casa, que os meus colegas me deram parabéns, que disseram que bom, força, eu acho que, de algum modo também, chega uma mensagem de que, olha, as mulheres podem se posicionar de forma firme e isso não é ruim, isso é bom e é um exercício de aprendizado para todo mundo, para homens e mulheres. Eu acredito que a gente vai aprofundando essa convivência e garantindo mais respeito. Vereadora, nesta eleição a gente viu muitos candidatos com uma única bandeira. Alguém apresentou uma bandeira para cuidar dos animais, alguém apresentou uma bandeira voltada só para a cultura, só para a educação. Como é essa convivência, como é apresentar um trabalho onde se diversifica em várias áreas? Olha, quando eu cheguei na Câmara, eu não cheguei sozinha. E eu cheguei através de todos esses grupos e esses movimentos. E eu tinha a noção que a gente está vivendo um momento histórico em que muita gente era invisível nessa sociedade, não tinha espaço. E aí, tanto que o nosso grande, né, o que nos mobilizou nessa campanha foi justamente dizer que nossas vozes estão juntas. Porque a gente apresentou muitas pautas, mas essas pautas, elas tinham a ver com a identidade de vários grupos, mas com a estrutura de cidade que a gente pensa. Nós estamos falando da população negra, nós estamos falando das mulheres, das pessoas com doenças raras, das pessoas com deficientes. E tudo isso nos leva a pensar numa cidade inclusiva, numa cidade acessível, numa cidade com saneamento para todo mundo. Então, nós estamos falando de um modelo de cidade. No fundo, nossa pauta é estrutural e ela é única porque a gente está falando de um modelo de cidade que não descarte as pessoas, que não trata os invisíveis como invisíveis, mas que dê visibilidade a esse monte de gente que é tratado como invisível. Então, quando a gente traz essas pessoas para o centro do debate, eu fui muito aconselhada, olha, escolha uma pauta. Eu disse, eu não posso escolher entre uma dor e outra dor. Hoje, no momento que nós estamos vivendo, sabe aquele lema que a gente tem ouvido muito por aí, ninguém solta a mão de ninguém? Eu disse, ninguém solta a pauta de ninguém. Se a gente se irmanar aqui, a gente vai conseguir dar boas respostas para todos esses grupos. A gente vai tratar a cultura com qualidade, a gente vai tratar as pessoas com deficiência com qualidade, mas a gente tem que atuar de forma qualificada. São muitas vozes, mas a gente ouvir essas vozes, atuar na Câmara e devolver para essas vozes, com todo esse cuidado de não ser algo solto, mas ser algo orgânico, com esse fim, o modelo de cidade que a gente quer. Vereadora, 4 anos atrás, a Câmara Municipal de Natal elegeu 8 mulheres para o parlamento. Esse ano já houve uma redução para 7 mulheres. Como é que a senhora vê esse número? Eu vejo que o grande esforço que a gente tem feito para estarmos no parlamento, em todos os lugares, ainda pode ser ampliado. Ainda, né, precisa ser, vamos dizer assim, alimentado. Mas eu percebo que é uma bancada forte, né, que a gente vai conseguindo dizer que, olha, veja bem, a gente existe e nós temos muitas mulheres no poder.
menos do que a gente gostaria, menos do que deveria, menos do que a nossa sociedade merece pelo fato de sermos tantas mulheres. Mas é resultado de uma sociedade patriarcal. Portanto, por isso mesmo, a Câmara tem que se posicionar contra o machismo, porque as violências, elas aterrorizam a vida das mulheres, elas matam as mulheres, e é por isso que a gente não ocupa esse espaço. E essa violência, ela é combinada com o desemprego, ela é combinada com a falta de creche na escola. Percebe que a gente está falando de estrutura, quando a gente fala da luta das mulheres, a gente está falando de uma creche em tempo integral para a mulher estudar, para a mulher poder se qualificar, para o seu filho se desenvolver melhor. Então, todo o tempo a gente vai fazendo essa amarração para que o debate tenha eco, né? Olha, as pessoas tratam como mimimi, as mulheres querem mais espaço de poder. Opa, as mulheres querem mais espaço de poder e estrutura para elas poderem ocupar esse espaço de poder, né? Porque não é dado, né? Não é fácil. Vereadora, nessa campanha política a gente sabe que são vários ingredientes que fazem o candidato se eleger. Desde o trabalho que é feito junto às comunidades, desde a distribuição de material. E aí chamou a atenção o jingle da sua campanha. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. É um presente, né? O jingle da nossa campanha. Aliás, a gente ficou brincando que a gente recebeu quase um repertório, dá para gravar um CD, porque a gente recebeu aí contribuições, né, de Zé Caxangá, de Clarita, né, do nosso querido Diogo, que gravou também um forró, de Luanda Damasceno. Mas para coroar tudo isso, nós recebemos do nosso querido Babá, o autor da Avenida 10, um jingle que fala das nossas vozes juntas, né? E justamente faz uma síntese do nosso trabalho. Eu até me arrepio porque nós estamos falando, alguém conseguiu sintetizar tudo que a gente faz de forma tão bonita e acolhendo a cidade. Então, a expressão daquele jingle é a expressão da nossa luta e da nossa história. Eu só gratidão a todos esses, e em especial a esse querido patrimônio vivo da nossa cidade. Aliás, a gente patrimonializou a Avenida 10, assim como a gente fez com a Quinta que te quero samba, e assim como a gente quer fazer com alguns outros espaços da nossa cidade, porque Natal é cultura. Divaneide Basílio, vereadora reeleita da cidade de Natal, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, deixando nossas câmeras à sua disposição para que a senhora possa agradecer ao povo de Natal a expressiva votação que a senhora teve. Muita gratidão a vocês e muita gratidão a vocês que nos acompanham, a essas quase 6.000 vozes juntas. E claro, nós queremos ser 13.000 vozes, nós queremos ser muitas vozes, queremos ocupar toda a nossa cidade com vozes juntas, ecoando, fazendo a diferença, e para isso a participação e esse trabalho contínuo vai fazer toda a diferença. Gratidão a você que acreditou nesse projeto e a você que deseja conhecer esse projeto e se irmanar nele. Ninguém solta a pauta de ninguém, ninguém deixa ninguém silenciado, nossas vozes juntas. O nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. A todos vocês, um ótimo dia e até a nossa próxima edição. Sempre de segunda a sexta, às 6h30 da manhã, aqui na tela da Band.